E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre leis de Newton, tá? Quando a gente começa a discussão sobre leis de Newton, é importante deixar evidente o seguinte, ó. O Newton tratou, na verdade, alguns princípios, tá? Então, ao observar a natureza, né, você percebe algumas situações que se repetem e que, portanto, caracterizam aquilo que a gente vai chamar de princípio, tá? E a gente acaba chamando de leis de Newton. Bom, são três as leis de Newton, tá? Nós temos a primeira lei de Newton, primeira lei, que é representada por aquilo que a gente chama de princípio da inércia. Tá aí. Ou primeira lei de Newton. Nós temos a segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Tá legal? E a terceira lei de Newton, que é o que nós chamamos de princípio da ação e reação. Então tá aí, pessoal. São as três leis de Newton. Vamos entender um pouquinho o que cada uma delas nos traz. Bom, vamos começar pelo princípio da inércia. Você vai considerar o seguinte. Num corpo qualquer, então vamos pensar que um corpo está aqui. Um corpo, de acordo com o princípio da inércia, ele tem uma tendência a permanecer em duas condições. Ou em repouso, que é a primeira condição, ou em movimento retilíneo e uniforme. Quer dizer, um movimento numa trajetória reta com velocidade de módulo constante. Quando que isso ocorre? Todas as vezes que sobre este corpo o resultado das forças, quer dizer, a força resultante, for igual a zero. Quer dizer, se o módulo, ou na verdade, se a força resultante for igual a zero, só tem duas condições para que esse corpo esteja. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme, e ele permanece nessa condição. Assim, se o corpo está em repouso, ele tem uma tendência a permanecer em repouso, se nenhuma força resultante diferente de zero for aplicada nele, ou se ele está em movimento retilíneo e uniforme, ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme para todo o sempre. Tá aí, princípio da inércia. A segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, ela afirma o seguinte. Vamos considerar o mesmo corpo. Está aqui, o mesmo corpo. E, sobre esse corpo, você aplica duas forças. Força 1 e força 2. Está aqui, força 1, força 2. O resultado dessas forças, te dá uma força, que é o que você vai chamar de força resultante. Tá aí, pessoal. Que nesse caso aqui, ó, a força resultante tem essa direção e esse sentido como consequência da soma dessas duas forças. Poderiam ser 3, 4 e assim por diante. O que o princípio fundamental da dinâmica afirma? Tá vendo a força resultante? A força resultante no corpo, sendo diferente de zero, ela permite, ou possibilita que o corpo desenvolva uma aceleração. Tá aí. Pelo princípio fundamental da dinâmica, ou princípio da ação e reação, ou princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, tá? Nós sabemos que a força resultante e a aceleração possuem mesma direção e mesmo sentido, sendo que o módulo, quer dizer, o valor numérico, tá? O módulo da força resultante será produto da massa pela aceleração. É importante lembrar que isso aqui é o módulo da força, tá bem? E por último, o princípio da ação e reação. O princípio da ação e reação é o seguinte. Vamos considerar aqui duas situações. Primeiro, a interação entre a Terra e a Lua, tá aí. E a segunda, por exemplo, um boxeador, lutador de boxe, que acerta o seu oponente. Então está aqui o oponente.
Pronto. O que diz o princípio da ação e reação? O princípio da ação e reação diz que se existe uma interação, né? Então se existe a ação, a aplicação de uma força, então por exemplo, a Terra atrair a Lua, então está aqui a força. Pelo princípio da ação e reação, a Lua vai atrair a Terra na mesma direção, então está aqui, ó, mesma direção, com a mesma intensidade, então olha o tamanho aqui da flechinha, tem que ser o mesmo, tá bom? Em sentidos opostos e o mais importante, que atua sempre em corpos diferentes. Então, temos o seguinte, ó, se a Terra atrai a Lua atrai a Terra na mesma direção, com a mesma intensidade, com sentidos opostos e o mais importante, que atua em corpos diferentes. Logo, o par, ação e reação, nunca se anulam porque nunca estão no mesmo corpo. Tá aqui a outra situação. Alguém acerta um golpe, né, um soco ali no rosto do oponente. Pelo princípio da ação e reação, se você aplica uma força no rosto do oponente, o rosto do oponente aplica na sua mão uma força na mesma direção, né, no caso aqui horizontal, com a mesma intensidade, então está aqui, em sentidos opostos e o mais importante, que atua em corpos diferentes. Então está aqui, ó, a reação, sentido oposto. É isso aí, pessoal. Essas são as 3 leis de Newton. Tá bem? Grande abraço.